Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Letícia de Química aqui do Mapeando Enem para mais uma dica. E hoje nós vamos falar sobre ligação iônica, também pode ser chamada de ligação eletrovalente. Então, vamos começar? Mas é claro que primeiro a gente precisa entender o que é uma ligação química. Por que os átomos se ligam? Para fazer átomozinhos? Claro que não. Os átomos se ligam exatamente para alcançar um negócio que nós chamamos de estabilidade. O que é estabilidade? É estar numa maneira mais confortável, com o mínimo de energia possível. Por isso que os átomos vão se ligar para ficar de uma maneira onde eles gastem a menor quantidade de energia possível. Lembrando que nós temos 3 tipos de ligação: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Mas hoje nós vamos nos dedicar somente à ligação iônica. Então agora nós vamos entrar de fato na ligação iônica. Então, nós vamos usar um exemplo aqui, o sódio e o cloro. Então, fazendo a distribuição eletrônica do sódio, para a gente descobrir quantos elétrons ele tem na camada de valência. Lembrando que, pela regra do octeto, todos os átomos necessitam ter 8 elétrons. Professora, mas tem exceção? Tem várias exceções, mas nós vamos nos concentrar agora naquilo que é geral. Então, vamos lá. Distribuição eletrônica do sódio. O sódio possui 11 elétrons. A sua distribuição eletrônica vai ficar 1s2, lembrando que a gente está seguindo o diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se a gente for conferir, aqui nós temos 11 elétrons. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. O que a gente pode perceber é que na última camada do sódio, ele tem 1 elétron na camada de valência. Agora nós vamos para o cloro. O cloro, ele possui 17 de número atômico, seu Z é 17. Então vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Assim nós percebemos que o cloro, na camada de valência dele, ele tem 7 elétrons. Bom, pela regra do octeto, ambos os átomos precisam ter 8 na camada de valência. Então, o que vai acontecer? O sódio é muito mais fácil para ele perder um elétron, esse elétron da camada de valência, porque na segunda camada, que vai passar a ser a última, ele passa a ter os seus 8 elétrons. Na hora que o sódio perde esse elétron, ele passa a ser um cátion com carga mais 1, porque ele está perdendo apenas um elétron, Na+. O cloro, por sua vez, tem 7 elétrons na camada de valência. Não é vantajoso para o cloro, energeticamente, perder 7 elétrons. Logo, é muito mais fácil, muito melhor para ele ganhar apenas 1. Logo, esse elétron do sódio que ele quer perder vai ser passado para o cloro. E aí nós vamos ter o cloro virando um ânion, cloro menos. E aqui está uma característica importante para você entender as propriedades da ligação iônica. Nós vamos ter aqui cargas de sinais opostos. Isso vai gerar uma atração. Mas, queridos, isso não é qualquer atração. Essa é a atração eletrostática que é importante aqui para nós. Então, olha só como é que isso aqui vai acontecer. Aqui nós temos o átomo de sódio, o átomo de cloro no seu estado fundamental, tá? A gente percebe aqui o último elétron da camada de valência do sódio e os 7 elétrons da camada de valência do cloro. A partir do momento onde ocorre essa transferência, guarda essa palavrinha aí, transferência, é isso que vai ocorrer na ligação iônica, o cloro ganha um elétron e o sódio perde um elétron, nós vamos passar a ter o sódio agora como um cátion, o cloro como um ânion. Aqui embaixo nós temos a representação da fórmula de Lewis do composto iônico. Quero deixar uma dica aqui para vocês. Composto iônico não forma molécula. Então, sal de cozinha, que é esse composto que nós estamos mostrando aqui agora, estou mostrando para vocês, eu jamais, em hipótese nenhuma, eu posso dizer que ele é a molécula do sal de cozinha, porque compostos iônicos não formam moléculas, e sim um retículo cristalino ou um aglomerado iônico. O que representa, na verdade, esse NaCl? E por que ficou NaCl? Na verdade, nós temos o Na mais e o cloro menos. A gente vai ter aqui a proporção.
Para se estabilizar um sódio, eu preciso de um cloro. Logo, a fórmula vai ficar, a fórmula do aglomerado iônico vai ficar NaCl. Eu poderia ter, por exemplo, o magnésio. O magnésio, para ficar estável, ele precisa perder 2 elétrons. O flúor, ele precisa ganhar um elétron. Então, olha só, o magnésio precisa perder 2 elétrons, o flúor precisa ganhar 1. Então, como é que vai ser essa proporção? Nós vamos ter o que nós chamamos de regra do escorrega ou cruz-credo. A carga de cima vai para baixo do vizinho. A carga de cima do outro, que nesse caso do flúor é 1, não aparece, mas é 1, vai para baixo do vizinho. Então, nós vamos ter o MgF2. Então, perceba que esse aqui seria o aglomerado iônico. Nada mais do que a proporção na qual o flúor e o magnésio estarão ligados. Quando a gente fala do cloreto de sódio, o NaCl, aqui nós temos a seguinte ideia. Para que ocorra a ligação iônica, ela deverá ocorrer numa proporção de um sódio para um cloro. Diferente desse exemplo do magnésio e do flúor, que eu vou precisar de um magnésio para estabilizar 2 flúors. Então vamos ver aqui como é que vai ficar esse retículo cristalino. Nós percebemos aqui a proporção da ligação, da quantidade de sódios e cloro. Então, como nós vimos, o cloreto de sódio vai ficar NaCl na proporção de um sódio para um cloro. É o que nós vemos aqui. Um sódio para um cloro, um sódio para um cloro, um sódio para um cloro. Nós podemos perceber que são sempre cargas de sinais opostos que estão uma do lado da outra. Isso vai dar uma das características dos compostos iônicos, que é a sua quebra. Como é que se dará a quebra dos compostos iônicos? Bom, devido a essa proporção de cargas de sinais opostos, se nós aplicarmos uma força aqui tentando quebrar esse retículo cristalino, nós vamos perceber que nós vamos deslocar as cargas, fazendo com que carga positiva fique em cima de carga positiva, carga negativa em cima de carga negativa. Isso vai gerar uma repulsão e eu vou afastar totalmente aquela face. Então, compostos iônicos, eles vão quebrar sempre em faces centradas. Essa quebra a gente chama de clivagem. Outra característica importante dos compostos iônicos, eles são sólidos em temperatura ambiente. Por que eles são sólidos em temperatura ambiente? Porque a temperatura ambiente, ela não tem a capacidade de desfazer, de quebrar, de romper aquela atração eletrostática que é muito forte. Por isso que a ligação iônica é uma ligação muito forte, devido a essa atração eletrostática. É complicado para quebrar. Porém, a água consegue fazer essa quebra. Quando a água consegue fazer essa quebra, aí a gente vai passar a ter íons livres na solução. E toda vez que você tiver íons livres em uma solução, essa solução ela vai conduzir bem corrente elétrica, tá? Então aí nós entramos em uma outra característica dos compostos iônicos. Eles são bons condutores de eletricidade quando estão em solução aquosa, misturados com água, ou quando eles estão fundidos. O que é fundido? Quando eles estão derretidos, quando eles passaram pelo processo de fusão. Por que isso acontece? Porque tanto eles em solução quanto eles fundidos, eles vão ter íons livres. Passando a ter íons livres, eu tenho boa condução de eletricidade. Então, gente, essa foi a nossa dica de hoje. Curte o nosso vídeo, compartilha, divulga para os coleguinhas e até a próxima!